nosso pai inspirador. E o primeiro inspirador da ordem é o profeta Elias. No entanto, aqui, ó, na nossa bandeira, aqui, ó, Nossa Senhora, Elias e Eliseu, que nós meditamos. Então, isso aqui é o tripé que sustenta toda a espiritualidade do Carmelo, toda a riqueza do Carmelo. E nós devemos nos consumir de zelo. Por isso que o Carmelo, ele é zeloso com a espiritualidade, com a Sagrada Escritura. A nossa fonte de conhecimento é a Sagrada Escritura. Quando alguém falar para você assim, ó, vou ter formação, traga a Sagrada Escritura. Nunca, sempre, Sagrada Escritura. Se alguém vai te chamar, ó, gostaria que você conduzisse uma oração, leve a Sagrada Escritura. Na hora que o prior me passou a temática para a gente meditar, que a gente foi meditando, eu falei, aonde eu vou beber na Sagrada Escritura? Aonde eu vou beber? Aí eu falei, eu vou beber no profeta Elias. Eu vou à fonte, eu vou na origem, eu vou aonde tudo começou. Aonde tudo começou? Tudo começa aqui. O Carmelo começa aqui. Aqui começa a ordem do Carmo. Essa é a primeira experiência carmelita. Aqui começa o Carmelo, no Monte Carmelo. Aí os cruzados vindo da guerra, cansados de matar, de morrer, cansados de ver o sofrimento das pessoas. Vocês já viram uma pessoa vindo da guerra? Vocês já viram aqueles vídeos nos Estados Unidos, quando a pessoa vem da guerra, encontra a família? O Facebook está cheio desse vídeo, né? A pessoa quando vem da guerra, a alegria da família, quando encontra o parente. Agora imagina naqueles que não vieram, que morreram, os horrores da guerra. E esses homens cansados da guerra, eles sobem o Monte Carmelo para fazer a experiência de Deus. Eles começam a morar debaixo das pedras, aonde Elias ficou. E ali eles fazem a experiência de Deus. Nesse lugar, aonde eles estão fazendo a experiência de Deus, eles pegam uma imagem de Nossa Senhora, um ícone de Nossa Senhora, e colocam no centro. E aí Nossa Senhora é conhecida como a Senhora do lugar. Ali o Carmelo, ele começa a ser formado. Essa devoção ao profeta Elias, Eliseu e Nossa Senhora. Por isso que o padre, o Frei, ele nos trouxe, eu busquei no livro dele aqui, ó, Espiritualidade Carmelita, porque era o que a gente ia meditar. Eu busquei no livro dele alguma coisa que me ajudasse a compreender. Mas a espiritualidade que ele nos apresenta no livro dele é a espiritualidade dos santos do Carmelo. Sabe onde Santa Teresa buscou a espiritualidade do Carmelo? Em Santa Maria Madalena de Pazzi. Sabe aonde Santa Teresinha do Menino Jesus buscou a espiritualidade dela? Em Santa Teresa. Então, são os santos do Carmelo que nos precederam, que irão nos ajudar nesse processo de santidade, nessa busca pela santidade, nesse desejo de conversão. Mas eu preciso dar a permissão para que o Carmelo entre na minha vida. Eu preciso permitir que ele entre. Quando eu permito que o Carmelo entre na minha vida, o que eu faço? Eu vou comprar o livro de Santa Teresinha, eu vou comprar o livro de Santa Teresa, eu vou comprar o livro do Frei, eu vou baixar alguma coisa na internet, eu vou ler coisas do Carmelo, eu vou buscar conhecer o que é o Carmelo, a espiritualidade carmelita. Eu vou
me ocupar de tudo aquilo que é Carmelo. Eu vou me ocupar de tudo isso. Hoje eu trabalho operando um torno. Eu não sei muito bem operar torno. O que eu fiz? Eu vou pesquisar na internet operação de torno, como afiar a ferramenta, preparar tudo e tal, isso aqui. Então eu estou pesquisando, eu estou me ocupando daquilo que eu estou trabalhando. Eu estou me ocupando. Quando eu tomei a decisão, não vou ser padre, eu vou casar, então eu comecei a ler o catecismo. Eu li o catecismo que falava do matrimônio, o dever do matrimônio, como funciona o casamento e tal, o rito, tudo e tal. Eu comecei a estudar, o catecismo está lá, tudo marcado sobre o matrimônio. Eu li tudinho, porque eu queria entender o que a igreja pensa, porque eu quero viver segundo aquilo que a igreja ensina. Eu quero trazer o que a igreja ensina para a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que a igreja me ensina, aquilo que a igreja pede. Eu não quero ir nada além da igreja, eu quero que a igreja me ensine. Então eu fui absorver, porque é isso. Então quando eu abracei o Carmelo e eu percebi que agora não dava mais para voltar, e não tinha mais como voltar, e eu também não queria voltar, então eu percebi que eu só tinha que ir à frente. Então o que eu posso fazer agora? Chegou um dia que a Carla falou: você só sabe falar em Carmelo, você só sabe pensar em Carmelo, para você tudo é Carmelo. Quando eu estava na renovação, tudo era renovação carismática. Padre Jonas, Padre Léo, ia para cá, ia para lá, ia pregar missão e tudo. Eu vivia aquele mundo. Então eu estou acostumado naquilo que eu me dedico, a transformar aquilo. Vocês estão entendendo? Então eu, com a minha esposa, nós transformamos a nossa casa num Carmelo, porque tudo lá é Carmelo. A nossa vida é Carmelo. Não assumimos mais nada a não ser o Carmelo. Se a gente tiver que conversar alguma coisa de igreja, é sobre o Carmelo. Irmão, deixa eu fazer uma interrupção. Eu acabei de olhar aquele banner ali, o senhor já viu ele? Se conhecerdes verdadeiramente a vossa vocação, serei mais alegres e felizes que aqueles pássaros que cantam entre os ramos. Desculpa, mas é que eu vi ali, falei, não posso calar. É esse canto pela vocação. Você vê o brilho no olhar do Frei quando ele fala do Carmelo? Você vê a tristeza no olhar dele quando alguém não vive o Carmelo? Quando alguém não vive a liturgia, puxa vida, tudo se casou, tu para, não quis pôr casou, não quis tristeza. Você vê, me consumo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Então a gente fica triste, é uma pena, mas no final de tudo, como diz Santa Teresa, no final de tudo seremos julgados pelo amor. No final de tudo é entre eu e Deus. Nunca foi entre eu e a carne, sempre foi entre eu e Deus. Sempre foi e sempre será entre eu e Deus. Agora, quando a gente tem essa compreensão, essa clareza, a gente transforma tudo. Sua vocação, ela muda, nosso chamado muda. Estar aqui, ser formador, não é nem peso, não é nem fardo, não é nem tristeza, um motivo de alegria, um motivo de dor de barriga pela ansiedade de falar da palavra de Deus, mas nunca motivo de tristeza. Ser prior jornalista não é nem um fardo, não, é uma alegria, é uma honra. Ser o irmão B de vocês por 6 anos é uma honra. É uma honra ser um irmão. Ser escolhido por Deus através dos irmãos é uma honra. Mas para muitos irmãos isso acaba sendo um fardo, um peso. Ai, tem que carregar o sonalista. Não. Porque quando você tem alegria na vocação,
Quando você tem alegria no casamento, na sua vocação, no seu matrimônio, não, tem problema? Tem. Sua calça está manchada. Eu já falei para você não usar essa calça manchada e tal, isso aqui. Mas alegria de tudo aquilo, a alegria de estar com a pessoa, de estar junto, partilhando, ou conversando, ou assistindo televisão, fazendo a alegria de viver essa vocação, a primeira vocação da nossa irmã Zé, vocação de viúva, alegria de viúva não, né? O rapaz está vivo ainda, mas ele não foi muito santo na vida, né? Infelizmente, mas a alegria de viver isso. E ela partilhava comigo ontem que no Carmelo ela está conseguindo viver essa alegria. Quanto tempo de igreja, dona? Eu, 52 anos, não, 56 anos. Agora no Carmelo ela está descobrindo a alegria. Ela está se permitindo. Por isso que a gente tem que fazer, né? Fala do prior e os irmãos daqui, fazer valer a pena, porque vem de Sorocaba para cá. A gente tem que fazer essa reunião aqui, esse retiro. O que acontece com muitos irmãos? Eles não conseguem fazer isso valer a pena. Eles estão preocupados com o quê? Com quantidade. Mas não. Um dos freis que nos inspiraram nesse jornalista, eu digo o Frei Marcelo, foi o primeiro, o Frei Rótimas. O Frei Rótimas, ele sempre me chamava a atenção e a Carla repetia: Valci, esquece, porque às vezes a gente se preocupa de chamar um monte de gente, que a gente gostaria que tivesse um monte de gente aqui, um monte de irmãos, tivesse aqui, mas a gente se preocupa, aí vem e fala: ó, qualidade, esquece a quantidade. Qualidade na espiritualidade, qualidade nas vocações, qualidade. Nós temos um grupo de qualidade. Nós temos um grupo de qualidade, um grupo de profetas, pessoas que estão prontas para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, porque vai chegar um momento, meus irmãos, que nós vamos falar do Evangelho, que vão pedir para nós: fala para mim do Evangelho. Vai chegar um momento onde as pessoas vão chegar para nós e vão falar assim: reza pelo meu marido que está com problema, reza pelo meu filho, reza pelo meu pai, e vão procurar a gente porque vão ver em nós referência de oração. Vão perceber: a Sandra é uma mulher de oração. Sandra, reza por mim. Aí a pessoa: mas você só procura eu quando precisa de oração. É porque a abelha só procura a flor quando ela precisa de néctar. E a gente é chamado para isso. Às vezes é interessante a gente se sentir usado por algumas pessoas, não é verdade? As pessoas querem passar pela nossa vida e sugar toda a nossa espiritualidade e depois vai embora. Elas vão embora bem, elas estão bem, elas resolveram os problemas dela através da nossa oração, mas a gente está aqui, só o carro. Glória a Deus, porque é em Deus que a gente procura o consolo. É nos braços da Santíssima Virgem Maria que a gente descansa depois de ter visitado o Monte de Isabel. Depois de um dia de trabalho, a gente descansa em Deus. Nós repousamos no Senhor. Depois de um dia de trabalho, depois de ter lutado com 400 profetas de Baal, depois de ser a gente vê aquela brisa mansa e Deus fala: calma. Deus vem e nos consola. Então, o que eu quero que vocês sintam: o amor pela vocação. Quero que o amor do prior, a vocação dele, se renove com essa palestra. Ele se sinta vigorado, porque eu sei que não é fácil ser prior. Não é fácil estar à frente de um trabalho e ser coordenador. Então que ele se sinta vigorado, que a Carla se sinta vigorada, que os irmãos aqui que estão abraçando agora a vocação, eles se sintam vigorados e saiam daqui: não, é isso mesmo, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser carmelita.
Carlos, eu quero, é isso mesmo. Eu saí lá, é para ser carmelita aqui. É isso que eu quero. Eu me encontrei, é isso. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Eu quero isso na minha vida. É isso, eu vou morrer assim. Quero ser isso. Quero ser carmelita. Nem que for para ser sozinho, mas carmelita. Nem que for sem ninguém, mas carmelita. É isso que eu quero. Então, essa era a nossa intenção para esse encontro. Confirmar o chamado. Confirmar, a gente gostaria que outros irmãos estivessem aqui para ouvir essa confirmação. Confirmar. Mas a gente pede para que Deus toque neles. Assim como quando Moisés estava no monte orando e tinha um servo que não estava ali naquele grupo, não estava ali. Que Deus toque neles, né? Aonde eles estão agora, o Espírito Santo toque neles, e que eles sintam também o desejo de viver essa espiritualidade. O fato de não estarem aqui não quer dizer que eles são menos carmelitas do que nós, mas que Deus toque neles, que eles entendam. Quantas vezes, para a gente terminar, quantas vezes a gente foi trabalhar doente? Quantas vezes? A gente estava passando mal em casa e ainda passando mal, foi trabalhar doente. E por que para Deus a gente não vem doente? Por que para as coisas de Deus a gente pensa assim: Deus entende. E para o patrão, o patrão não entende. Se é Deus que é mais importante para nós do que o patrão. Você está entendendo? Que a gente vai, essa ideia que se consumir de zelo por Deus vai nos levando a ser um pouco extremista naquilo que é sagrado, não escrupuloso, não, mas uma certa se para o mundo eu faço isso, para Deus eu também faço. O Carlos foi corintiano e foi da Gaviões, era, né, futebol era fanático, né? Fanático. Agora por Deus, eu era fanático. Agora por Deus, as coisas de Deus, ser fanático pela minha esposa, pelo meu casamento, ser fanático. Aquilo que eu era de um lado, agora para Deus, eu tenho que ser também. Aí a gente questiona por que alguns irmãos recebem mais graças do que outros. Porque tem alguns entre nós que, quando entra de vez e passa na frente da gente. E a gente não entende por que alguns passam na frente da gente. Porque a entrega é maior. A entrega Elias foi muito importante, mas a entrega de Eliseu, ela é muito mais profunda. E Eliseu vai muito mais além. Por quê? A entrega do coração. Maria foi mais longe do que Eva. A entrega do coração. Maria, além de ser ela foi preparada, mas ela também se preparou. Ela também se preparou. Não adianta nada a
pessoa chegar para mim, chegar para você e falar assim, ó, você vai ser médico, mas você não se preparar. Quando Deus fala, ó, vai ser a mãe de Salvador, então deixa eu me preparar, né? Eu ouvi uma história aí que a mãe de Salvador vai nascer de uma virgem, né? Deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar. Então, é se preparar. O que eu falo para os irmãos? Se prepare. Vamos nos preparar. Irmãos, vamos nos preparar para a nossa formação com o irmão Edemir. Vamos nos preparar. Vamos buscar formação. A internet está aí, um monte de coisa do Carmelo. Um monte de coisa lá. Tudo que eu sei do Carmelo, eu pesquisei na internet. O computador em casa só tem coisa do Carmelo. Só tem. Tudo que eu aprendi na internet. No começo não tivemos isso que a gente tem aqui. No começo não tivemos. Tínhamos que correr sozinho, aprender, ralar, e a gente foi. Hoje a gente proporciona isso para vocês, porque a gente sabe que é necessário. Antes do nosso irmão falar, gostaria que a gente fizesse um instante de silêncio agora, meditasse sobre a nossa vocação, nosso chamado. Vamos entregar essa vocação aos pés da Santíssima Virgem, pedindo para que ela nos ajude a ser carmelita, que ela nos ensine. Somente nós do Carmelo que podemos dizer isso, que Nossa Senhora, ela é nossa mãe e irmã. No Carmelo, Maria Santíssima, ela é nossa mãe e irmã. Somente nós podemos dizer isso. Somente nós podemos nos relacionar com a Santíssima Virgem Maria como irmãos. Somente nós. E como uma irmã mais velha, vá pedindo conselhos à Virgem Santíssima. Peça a ela conselhos. Como Santa Teresinha pedia para sua irmã mais velha. Peça você a essa irmã, a bem-aventurada Virgem Maria. Peçamos a ela conselhos, para que ela nos ajude, nos oriente e nos forme, para que ela de fato nos coloque nessa forma, que é ela mesma, que a gente vai tendo os traços de Maria em nós, os traços, as suas virtudes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.